Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos queridos irmãos que me veem, que me ouvem neste momento. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém? A mensagem que trago hoje, ou melhor, não é a mensagem, é Decifrando as Escrituras. Como vocês podem ver, no Decifrando as Escrituras de hoje, vocês veem aí no título, falando ministro. O que significa? Como eu já venho falado, quem me acompanha vê, como eu já disse várias vezes, que as nossas traduções, escrita, traduzida para nós, adaptada para a nossa língua, traduzida, ela não consegue muitas vezes captar todo o sentido da palavra em seu original. É uma pura verdade. E muitos manipuladores fazem disso, muitas vezes, um ponto de enganação. Eles gostam de enganar, muitos deles. Porque muitas vezes, quando você vai para a etimologia do sentido original da palavra, você vê que não quer dizer nada daquilo que a gente imaginava. Ou nada daquilo, no termo original, que para nós quer dizer uma coisa. Por exemplo, ministro, que é o termo de hoje. Ministro, para nós, quer dizer algo na nossa cultura, mas que na cultura lá das Escrituras, onde foi escrita, porque aí nós sabemos, o Tanar, o Antigo Testamento, as primeiras coisas, os primeiros escritos, foi escrito em hebraico, em partes aramaico. O Brit Hadashah, Nova Aliança, o Novo Testamento, foi escrito em grego, como eu já falei. Tem alguns historiadores que relatam que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico e depois transcrito para o grego. Mas, em tese, a base, os fragmentos, milhares de fragmentos de manuscrito que nós temos, é grego. Está no grego. E muitas expressões de seus originais, hebraico, aquele hebraico antigo, o aramaico, o grego koiné, o antigo, trazendo para a nossa língua, e outras também, não consegue captar todo o sentido do original. E é culpa dos tradutores? Não, de forma alguma. É porque às vezes não consegue se encontrar uma palavra condizente com aquela. Está errado aqui na nossa tradução? Não. Está só incompleto, vazio. Mas está errado? Não. É porque não dá todo o sentido do original, como a de hoje. Vocês vão se surpreender, muitos, com o que quer dizer ministro lá no original. Quando Paulo escreveu, vamos pegar um texto base, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. O que Paulo quis dizer ali? Vamos ler primeiramente, para a gente se situar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. O que Paulo quis dizer? Repare só. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha só. Que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Essa é a Bíblia João Ferreira de Almeida. Eu tenho outras aqui que já traz assim, que os homens nos considerem como servos de Cristo, né? E mordomos dos mistérios de Deus, e responsável pelos mistérios de Deus. Traz assim. Mas essa parte final, responsáveis, dispenseiros, está certo, porque vem da palavra grega oikonomos. A palavra grega que é traduzida para a gente como essa é oikonomo. Oikonomo, que tem o sentido de mordomo, responsável, dispenseiro, né? Cuida da palavra de Deus nesse contexto, né? Dispenseiro dos mistérios de Deus, mordomo, responsável pelos mistérios de Deus. Tudo bem, tá certo. Mas quando você parte para ministro, aí outras traduções, servo. Em grande parte, a João Ferreira de Almeida, ministro. Outras traz servo. Mas nenhuma das duas dá todo o contexto do original. Hoje a palavra ministro, dentro da igreja, é sinal de glamour. Hierarquia eclesiástica. Liderança, poder. Que todos os outros ficam subordinados a muitos desses líderes, desses falsos profetas. Ainda tem homens de Deus, líderes,
compromissado com a palavra? Tem, porque quando a gente fala assim, diz, olha, está generalizando, de forma alguma. Em toda época, o sistema corrompido, sempre tinha os profetas de Deus, os homens de Deus. Poucos, mas tinha. Sempre teve, poucos, mas sempre teve, em toda época profana, que estava corrompida com o sistema, que não é diferente hoje. E como está hoje, esse período negro das trevas que vivemos, quando você parte para a era passada, sempre houve homens de Deus. Sempre houve homens de Deus, mulheres de Deus. Não é diferente hoje. Tem os líderes de Deus, homens de Deus compromissados com a palavra de fato, mas são poucos, nós sabemos. Como não era diferente do passado. Um povo como Israel, que o Senhor o tirou da terra do Egito, aqueles milhares de pessoas, na terra prometida daquela geração adulta, só entrou 2, Josué e Caleb. Por aí vocês tirem. Homens firmes, confiavam verdadeiramente no Senhor. Não temia. Hoje nós vemos uma nova geração de crentes reclamando com medo do amanhã. Já viu um servo de Deus ter medo do amanhã? Não, ele está agarrado aqui, ó, a Cristo Jesus. Pode vir o que vier, porque ele está agarrado. Pode vir o que vier. Ele não tem medo do amanhã. E que venha o amanhã. Eu venci o mundo e vocês também vencerão, diz Jesus. Se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Vocês não estão comigo? Isso é, se você estiver com Jesus. Então quando você parte, como voltando a falar, tem homens de Deus, é claro, lógico, poucos, mas tem. E tem as cobras, que muitas vezes têm conhecimentos. Uns não têm um bom preparo e certas coisas ele não busca. Certo. Ele, por inocência, ele não tem uma noção. Pelo sistema, ele é engolido. Outros não são compromissados com a palavra e falam a verdade de uma forma geral, entendem, compreendem, são verdadeiros apologetas, eruditos, defensores verdadeiros dos mistérios de Deus, dispenseiros dos mistérios de Deus, verdadeiramente. Mas outros não. Usam esse título, não vou falar de outros, estou falando hoje desse título em especial, ministros de Cristo, usa esse título totalmente fora do contexto, diferente de sua etimologia, de onde partiu verdadeiramente a tradução. Trazido do grego. O que quer dizer? Aí vocês agora vão se surpreender. Vocês agora vão se surpreender verdadeiramente essa expressão que é traduzida por nós como ministros e muitos se auto-intitula líderes poderosos, que é o que você quer, é o que eles querem na igreja e pronto. De mim, ele só quer o dízimo e a oferta. Só o que eu tenho no bolso e na conta bancária. Só isso. Mas uma opinião construtiva sobre algo ele não quer, porque é o que ele decidiu e pronto. É claro que tem exceções. Tem igrejas que ela tem um consenso. A igreja é participativa. Mas outros não. É o que ele diz, pronto. Ele é um ministro. Que os homens nos consideram como ministro. Mas vamos para o original, porque a gente sabe que as traduções foram escritas em hebraico, aramaico e grego. O Novo Testamento em grego. Vamos lá, o que é que tem lá? Porque hoje tem várias traduções da Bíblia. Uns traz ministro, João Ferreira de Almeida clássica, as clássicas, ministro. Outras traz servos. Mas o que quer dizer de fato? Servo, ministro, sim. Servo já dá mais uma aparência de humildade, né? Mas grande, a massa bruta das traduções que é usada, é agregada. A igreja, muitos, é a João Ferreira de Almeida. Eles defendem verdadeiramente. Mas, porque ela é clássica, parece até que uns usam e adaptam muita essa Bíblia para as suas regras de doutrina diária. Ela tem palavras difíceis, clássicas, que muitas vezes requer um certo conhecimento, que você vai buscar a tradução no profundo, para descobrir verdadeiramente o que quer dizer. Aí para eles, muitos falsos profetas, eles gostam. Olha, ministro de Cristo, está vendo? Aí para a nossa cultura quer dizer uma coisa, mas não no original, nós vamos ver. Aí você já pega outra tradução que diz servo. Servo. Aí ele, é servo? Não, aí tira a minha hierarquia. Aí ele já não gosta muito. Tem um conhecido, meu irmão nosso, irmão em Cristo, se ele estiver me vendo, irmão Macário, ele mesmo falou que na igreja dele, o líder eclesiástico dele mesmo disse: a Bíblia que vocês devem ter e crer e ler verdadeiramente, só ela é João Ferreira de Almeida. É a Bíblia, é essa aqui. E diz, pronto, que é essa e pronto. Oxe, existem tantas Bíblias maravilhosas aí, traduções de variações textuais. Por exemplo, Salmo Terrelim do hebraico, Salmo 1,
Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos do ímpio. Já tem traduções que está aí. Feliz do homem que não segue os conselhos do ímpio. Mesma coisa. É um modo clássico de tradução, de uma variante, mas quer dizer o mesmo sentido. Bem-aventurado, feliz. Mesmo sentido. É uma variação textual. Aí essa tradução que traz, que primeiro aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos consideram como servos de Cristo. Dá um sentido mais. Já está se aproximando mais do original. Ministro para a gente quer dizer algo. Né? Aí eles usam isso como empáfia, glamour, status. Mas, quando vocês descobrirem agora verdadeiramente o que quer dizer ministro, de onde foi traduzido, vocês vão ver. Vamos lá? Vamos para a etimologia da palavra, que é traduzido para a gente como ministro. Servo, já está se aproximando mais. O que está lá escrito no grego, que eles traduziram como ministro? A palavra que está lá no grego é hypertes. Hypertes. E o que é isso? Que nome? É ministro? O que quer dizer? Vocês vão entender. O que é hypertes no grego, que traduziram como ministro? Hypertes era um escravo de classe inferior, podemos dizer, a ralé, assim, da sociedade. Quando esse nome hypertes é uma palavra grega, mas que os romanos também usavam. Ele era, essa palavra quer dizer aquele que rema, o remador. Fugitivos, desertores, condenados por Roma, quando Roma pegava. Às vezes tinha as condenações de morte. Muitas vezes tinha a condenação de morte de Roma, mas às vezes não. Dependendo, ela pegava, condenava a pessoa a passar o resto de suas vidas nas galés, como um hypert. Hoje o que é isso? Como eu falei, aquele que rema, o remador. Você já deve ter visto aqueles barcos antigos de madeira. Você vê alguns filmes aí, bem antigos, que traz isso, daquelas guerras romanas, daqueles impérios romanos, aqueles barcos enormes. Eu até escrevi aqui, um pouquinho. Aqueles galés, aqueles barcos enormes, navios enormes de madeiras, bem antigos, que eram movidos a, vamos dizer assim, de uma forma mais prática, a energia humana. Vocês já devem ter visto, por exemplo, um filme como aquele Ben-Hur, de época, e muitos outros. Aquela fileira lá embaixo de homens. Não tinha motor, não tinha nem nada. O motor, a máquina, eram os hypertes, eram os homens. Aquela fileira de homens, movidos a um som de um tambor, de acordo com o ritmo do tambor, aqueles bumbos, aí era o ritmo das velocidades das marchas deles, um pouco mais rápida, um pouco mais média, um pouco mais lenta, de acordo com o tambor. Eram movidos, a máquina humana, os hypertes, aquele que rema, o remador, aquela fileira de homens de um lado e do outro, lá embaixo, né? Uma fileira de um homem de um lado e do outro, remando, ao som do bumbo e do chicote. Era como eu falo, era um escravo de classe inferior. Não era aquele escravo de dentro de casa, vestido, que cuidava, uma espécie de um mordomo, que cuidavam dos afazeres domésticos. Como eu já falei num vídeo agora há pouco, no Decifrando as Escrituras, o que é aio? Aio, como eu falei, do grego pai, da gogos, era um escravo já diferente, era um escravo dentro de casa, que cuidava da educação, passaria a ser a sombra do filho do seu senhor, dando educação a ele, cultural, religiosa, e sendo a sombra dele, o guiando, o ensinando. Olha, já é um tipo de escravo diferente. Já o hypertes, aquele que rema, um remador, era condenado quando Roma pegava, dependendo da finalidade. Tinha crimes que Roma mesmo condenava a mesma morte. E a vez ela pegava esse e colocava como um hypertes, um remador. Ele ficava lá nas galés, que eram aqueles navios enormes, como eu já disse, né, movido a remo, a máquina humana, e você, primeiramente, perdia a vida, porque a sua vida a partir de agora era remar até morrer. Você não tinha mais escapatória, você ia viver ali só remando. E trabalho escravo e só tendo como recompensa o alimento e água. Só. E remando. Perdia direito à vida, porque você não tinha mais vida, era um escravo, ficava ali embaixo direto, só remando, só pelo alimento e pela água. E dali não saía.
Só isso. Não tinha mais nome. E no lugar do seu nome era um número. Número 20, número 30. Pela posição que você ocupava nas galés, naqueles navios, né? Pela posição do remo. Era assim. E com o passar do tempo, que você ia cansando, que você ia ficando exausto, que com o tempo ia esmorecendo, ele pegava você e jogava você nos porão. Deixava lá para baixo. Até morrer. E aí, minha gente? Olha só, um Ripert, que traduzido como ministro, para nós. Outras Bíblias traz servo. Aí já traz um sentido mais humilde, mas ainda não consegue captar. Como lá na tua Bíblia tem aio, pai da gogós, do grego, pedagogo. Não traz todo o sentido original. Vamos para o original? Pega os nomes quando você olha o que é. E eles se intitulam. Nem todos. Tem os ministros mesmos de Deus, servos. Que ele tem um sentido mesmo de cuidar, de servir, de se doar. Verdadeiramente. Tem. Como em toda época tem, teve e tem. Tem. Mas um monte hoje em dia é cobras. Um grande pastor, presidente dessas grandes igrejas, chegue lá, muitas vezes você tem que marcar horário. Você chega, eu quero falar com fulano. Não, tem que marcar horário. Poxa, um deputado é um vereador? Cadê o sentido? Pegaram verdadeiramente o sentido eclesiástico da palavra que Paulo nunca... Olha o que Paulo se considerava. Olha só o que Paulo se intitulava. Um Ripert. Quero que, se você for para o texto original, quero que os homens nos considerem como Riperts, servos, escravos de Cristo e responsáveis, trazendo da forma original, traduzindo diretamente, responsável pelos mistérios de Deus. Aí quando você vai aqui, ó, olha só, a Bíblia não se contradiz. Quando você pega nesse sistema assim, que eles gostam de pegar texto fora de contexto para definir suas teses, você vai assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Aí você olha, ministro de Cristo, mas quando você vem aqui, ó, dentro do capítulo 4 de 1 Coríntios, e vai aqui para o 9, é o que já diz. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Olha, já bateu de frente com o ministro, com ele sim tudo, mas ele não lê, essa parte nem conta. O que significa verdadeiramente a função de ministro, e o que era o ministro. O que era Ripert, o que foi traduzido pelo ministro. Que para mim, na minha opinião, eles usam mesmo. A palavra servo já dá um intuito maior. Cristo mesmo disse. Vocês veem o governante do mundo, os governantes do mundo, o povo que governa o mundo, os reis dominam sobre o povo, mas não vai ser assim entre vocês não. Vocês são irmãos, quem quiser ser o primeiro aí, que seja o último. Servos de todos. Onde é que é isso hoje? Tem irmãos humildes dentro da igreja que eles servem. Diáconos, doulos, escravo, servo. Ele dá a entender, é servo. Ele é um servo. Ele dá a entender, ele serve. Já fui para igrejas, agora há pouco, que eu estava lá, o obreiro me perguntou, olha, se o senhor quiser água, tem água. Se o senhor quiser, diga que eu vou buscar. Olha aqui. Aí eu olhei assim, é raro encontrar isso. Que atenção que ele dá para as pessoas. O verdadeiro sentido de servir. Veja a humildade, veja o sentido da coisa. Mas muitos hoje não são assim, se intitula deuses. E quando você vai, era um escravo, um Ripert, um escravo de classe inferior, colocado no porão para remar. Condenou, foi condenado, jogou ali, remar até morrer. Não tem outra volta. E aí? Aí a Bíblia não se contradiz, ela se encaixa. Aí você vai aqui, ó, pro versículo, continuando dentro do capítulo 4 de 1 Coríntios, vai aqui, ó, no 9. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz. Aí encaixa perfeitamente com o sentido original, que a Bíblia não se contradiz. Veja. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios, e por aí vai. Já tem traduções que traz assim, considerados como, tem umas partes aqui, de traduções, que ela já traz assim, considerado como a escória do mundo, a ralé. E aí? Considerado como escórias, como a ralé. E de fato, no sentido original que ele se pôs, Riperts era um escravo de classe inferior. É uma ralé
dentro do contexto, jogado, aquele que rema, o remador, era para remar, foi condenado, jogou ali, acabou. Dentro das galés, aqueles navios enormes, vida remo, a energia humana, caiu ali, acabou-se. Não tinha mais volta. Só remar, trabalhar, levar chicotada até morrer, só por comida e água, só. Adoeceu, não serviu, joga lá para baixo até morrer. E aí? É um caminho sem volta. Um servo de Cristo, um escravo de Cristo. É um caminho sem volta quando você entra para servir verdadeiramente a Cristo. Vou ter que praticar. Até você vê que Paulo até fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Olha, ai de mim. E aí, meu? Como o sentido original, eu venho estudando constantemente essa linguagem, a cultura, a língua hebraico, aramaico e grego, e quando você se depara com muitas coisas, você se surpreende como muitos falsos profetas hoje manipulam as escrituras. Hoje, muitas vezes, eu estou numa igreja, eu vejo alguém lá fazendo uma pregação sobre uma palavra, eu já vejo ele puxando para o lado dele mesmo. Eu coço a cabeça, me viro na cadeira, já fico agoniado com a mentira. Uns, por falta de conhecimento. Você tem que perceber, tem que ter um espírito de oração verdadeiramente, aí ele não tem conhecimento. E outros têm e manipulam. Né? Eles se auto-titulam, porque o povo é leigo, o povo não busca. E eu estou aqui para defender o evangelho e trazer todos os segredos que eu descubro para todos vocês. Não com isso que eu estou dizendo, não, vai massacrar o ministro, vai massacrar o pastor, vai xingar o pastor. Não, sempre humilde. Nós todos somos humildes. Todos nós, servos, escravos, dispenseiros, responsáveis pelos mistérios de Deus. Porque nós que estamos na igreja nos alimentando, ou em casa lendo as escrituras, nossa missão é essa. Repassar, passar os dons os talentos, os dons que o Senhor dá para cada um. Você não pode morrer com você. Um segredo como esse eu não posso guardar para mim. Eu tenho que espalhar. E é sempre aqui. Por isso que eu tenho esse canal, onde eu trabalho, onde eu passo, na igreja. Sempre estou propagando novas descobertas, novos mistérios. Porque todo servo de Deus é responsável pelos mistérios de Deus. Se dedica, é servo, escravo do Senhor. Aqui é dedicado, firmes até a morte. Levando a mensagem, os conhecimentos, instruindo aos que necessitam de fato. Então, é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Ripert, aquele que rema, o remador. Uma palavra grega, né, que os romanos usavam, né, quando condenava alguém a esse cargo. Que cargo, esse cargo, né? A esse cargo aí, que cargo, né? A essa condenação. Pegava você, jogava nas galés, aquele navio de madeiras enorme, com vários remos. Você perdia a vida, porque a partir de você não tinha mais vida. E tinha um número, pegava um número. Agora tinha um número, o nome, em vez de um número, agora um número. Pela posição que ocupava ali. E isso era remar, 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 remar e remar. Um escravo de classe inferior. Veja como Paulo nunca se colocou como grande autoridade, mas sempre humilde. Sempre humilde. Toda a Bíblia se encaixa. Aí quando você vê um ministro atual mentiroso pegando uma palavra dessa e colocando sobre si alto glamour, oxe, se contradiz com as escrituras. Nós servimos aos demais. Nós que estamos tendo alimento espiritual, temos que servir os demais. Revelar os segredos de Deus. Dispenseiros responsáveis pelos mistérios do Senhor. Amém, amém. Pronto. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, né? Mais esse, decifrando as escrituras, ministro, no original, Ripert. Aquele que rema, remador, um escravo de classe inferior. Em outro sentido, subordinado, servo, dentro do contexto cristão, servo do Senhor, para servir todos nós, unidos em Cristo. Amém, amém. Paz seja convosco a todos. Que as bênçãos de Deus estejam em vossas casas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.